O zíper do vestido emperrou bem na altura das minhas costas, onde meus dedos já não alcançam com a mesma agilidade de antes. Eu estava no banheiro luxuoso do salão de festas, um cômodo maior que a minha antiga sala de costura, todo em mármore branco e com um cheiro adocicado de lírios que chegava a enjoar. O som da festa era um murmúrio distante, uma música clássica abafada que parecia vir de outro mundo. Eu só queria consertar aquilo e voltar para o meu lugar na primeira fila, para não perder nenhum segundo do dia mais importante da vida da minha filha, Amanda. O tecido do vestido, um azul profundo como o céu noturno, era liso e frio ao toque, um luxo que eu jamais poderia me dar. E por um instante me senti uma rainha, uma boba, eu sei. Mas toda mãe quer se sentir bonita no casamento da sua única filha, não é mesmo? Era só um zíper teimoso, um pequeno contratempo. Mal sabia eu que aquele zíper era o fio que estava prestes a desfiar toda a minha vida. Minha irmã, Clara, entrou no banheiro com um sorriso preocupado, o barulho dos seus saltos ecoando no silêncio do mármore. Lúcia, você está demorando. Está tudo bem? Expliquei do zíper, rindo de nervoso, e ela se aproximou para ajudar. Seus dedos, mais ágeis que os meus, tentaram forçar o fecho com cuidado. Foi então que ela disse com a voz baixa, quase um sussurro carregado de uma pena que me feriu mais que qualquer grito. Cuidado, Lúcia, esse tecido é delicado. E a dona pediu para devolver impecável. O mundo parou. O som da música, o cheiro das flores, o toque frio do tecido, tudo desapareceu. Apenas uma palavra ficou ecoando na minha cabeça, martelando, quebrando algo dentro de mim. Dona. Não era um presente, era um empréstimo. Eu não era a mãe da noiva. Eu era apenas um manequim vestindo a caridade de outra pessoa. Uma peça no teatro de perfeição da minha nova família. Meu sorriso congelou no rosto. Olhei para o meu reflexo no espelho imenso, emoldurado por luzes douradas, e não me reconheci. A maquiagem, que a própria Amanda tinha insistido em pagar, estava perfeita. Cílios longos, um batom discreto, a pele cuidadosamente preparada para parecer mais jovem. Mas meus olhos contavam outra história. Eles revelavam o choque, a dor aguda e cortante da humilhação. A mulher no espelho era uma fraude, uma costureira humilde fantasiada de dama da sociedade para não envergonhar a filha. Naquele instante, o vestido azul deixou de ser um símbolo de celebração e se tornou a minha jaula, a prova visível de que, naquele novo mundo de Amanda, eu não pertencia. Eu era um objeto que precisava ser devolvido em perfeito estado, sem manchas, sem defeitos, como se minha própria presença fosse uma imperfeição a ser escondida sob um tecido caro. A lembrança veio como um soco no estômago. Amanda me entregando a caixa de presente, com um laço de fita impecável, seus olhos brilhando. Mãe, eu consegui algo lindo para você usar. Não se preocupe com nada. Quero que você seja a mãe de noiva mais linda do mundo. A ironia daquelas palavras agora me rasgava por dentro. Não se preocupe com nada. Ela sabia que era emprestado, sabia que pertencia à sua sogra, Sônia, e mesmo assim me deixou acreditar que era um presente, um gesto de amor. Ela participou da farsa. A minha menina para quem eu sacrifiquei noites de sono, para quem eu vendi a única joia de valor da nossa família, o anel da minha avó, para pagar sua faculdade. Ela me olhou nos olhos e mentiu. Tudo para se encaixar, para agradar uma família que evidentemente me via como um estorvo, uma peça de um passado simples que precisava ser polida e depois devolvida. Cada detalhe daquele banheiro parecia zombar de mim. As torneiras douradas, o sabonete líquido com perfume importado, o brilho do chão que refletia minha figura patética. Eu senti um frio que não vinha do ar-condicionado, mas de dentro da alma. Era o frio do abandono, da invisibilidade. Ali, naquele santuário de luxo, eu entendi que minha filha tinha vergonha de mim. Vergonha das minhas mãos calejadas de tanto costurar. Vergonha da minha casa simples. Vergonha do amor que eu sempre dei. Um amor que não vinha em caixas de grife, nem com etiquetas de preço. Era um amor costurado à mão, ponto por ponto, sacrifício por sacrifício. E naquele momento, ele parecia não ter valor algum. A pergunta que gritava dentro de mim não era mais sobre como consertar o zíper, mas sobre como consertar a mim mesma depois de ser quebrada de forma tão cruel. Minha irmã finalmente conseguiu fechar o zíper. O som do metal deslizando pareceu um selo na minha sentença de humilhação. Ela me olhou pelo espelho, os olhos cheios de uma compaixão que eu não queria. Eu apenas assenti,
um nó na garganta me impedindo de falar. Respirei fundo. Ajeitei a postura e encarei a mulher do espelho uma última vez. A maquiagem ainda estava perfeita, uma máscara que escondia a tempestade que se formava dentro de mim. O que se faz quando o seu maior orgulho se torna a sua maior ferida? Você engole o choro, sorri e finge que nada aconteceu, para não estragar o grande dia? Ou você encontra, no fundo da dor, uma força que nem sabia possuir? Naquele instante, uma decisão começou a tomar forma no meu coração. Uma decisão silenciosa, mas definitiva. Olhando agora para tudo o que aconteceu depois, eu preciso perguntar: você já passou por algo assim? Um momento que te obrigou a redefinir seu próprio valor? Meu nome é Lúcia, e com 55 anos, eu achava que já tinha visto e sentido de tudo nesta vida. Minhas mãos contam a minha história. Elas não são lisas e delicadas como as de Sônia, a sogra da minha filha. As minhas são um mapa de incontáveis agulhadas, de calos formados por tesouras e do toque de milhares de tecidos diferentes. Fui costureira a vida inteira, não por escolha, mas por necessidade. E em cada ponto que dei, em cada bainha que fiz, havia uma promessa silenciosa, a de que minha filha, Amanda, teria as escolhas que eu não tive. Criei minha menina sozinha, num pequeno apartamento onde o som constante da minha máquina de costura era a trilha sonora da nossa vida. Aquele zumbido era o som do pão na nossa mesa, dos livros da escola dela, dos pequenos luxos que eu conseguia lhe dar. Era o som do meu amor em ação, incansável e presente. Fiquei viúva muito cedo. O pai de Amanda nos deixou um vazio imenso e uma pilha de contas para pagar. Lembro de olhar para aquele rostinho de anjo dormindo no berço e jurar que ela nunca sentiria falta de nada. E assim foi. Meus dias começavam antes do sol nascer, com o cheiro de café forte e o toque dos tecidos que me esperavam. E muitas vezes terminavam na madrugada, com a luz da lamparina sobre a máquina, enquanto a cidade dormia. Eu não tive tempo para luto, para encontros, para sonhos meus. Meu único sonho passou a ter nome, cabelo castanho e um sorriso que iluminava nosso pequeno mundo. Amanda. Cada vestido que eu costurava para uma cliente era um tijolo na construção do futuro dela. Eu me tornei mais do que mãe. Fui pai, amiga, provedora. Fui a fortaleza que ela precisava, mesmo quando por dentro eu me sentia desmoronando de cansaço e solidão. O maior sacrifício, o que até hoje me deixa um espaço vazio no dedo, foi o anel da minha avó. Era a única coisa de valor que tínhamos, um anel de ouro fino, com uma pedrinha que já tinha perdido o brilho, mas que carregava a história das mulheres da minha família. Quando Amanda passou na faculdade de arquitetura, uma universidade particular, o valor da entrada era mais do que eu tinha guardado em toda a minha vida. Não pensei duas vezes. Fui a uma joalheria no centro da cidade e o vendi. O homem atrás do balcão mal olhou nos meus olhos, pesou o anel e me deu um punhado de notas. Naquele dia, troquei meu passado pelo futuro dela. E faria tudo de novo. Ver o nome dela na lista de aprovados, o orgulho em seus olhos, aquilo valeu mais do que todo o ouro do mundo. Era a prova de que cada noite mal dormida, cada dedo furado, tinha valido a pena. Eu me lembro com uma clareza que dói, do primeiro vestido que fiz para ela. Amanda tinha 5 anos e queria ser uma princesa. Com os retalhos de um trabalho que eu tinha feito, juntei pedaços de cetim rosa e tule branco e criei um vestido rodado, cheio de babados. Quando ela o vestiu, seus olhinhos brilharam de uma forma que nunca esqueci. Ela rodopiava pela nossa pequena sala, acreditando ser a realeza mais poderosa do mundo. Um pedaço daquele tecido, um pequeno retalho rosa, eu guardo até hoje na minha bolsa. É um lembrete daquela pureza, daquele tempo em que o meu amor, costurado em forma de vestido, era tudo o que ela precisava para se sentir a pessoa mais especial do universo. Um tempo em que um presente não precisava ter marca ou preço, apenas a intenção e o carinho de quem o fez com as próprias mãos. Enquanto criava Amanda, meus próprios sonhos foram sendo guardados em uma caixinha, no fundo do armário. Eu sonhava em ter uma pequena loja, um ateliê com meu nome na porta, onde eu poderia criar meus próprios modelos, não apenas consertar ou copiar os dos outros. Sonhava em conhecer o mar, sentir a areia nos pés, algo que via apenas pela televisão. Mas cada centavo economizado ia para a poupança da Amanda, para um curso, para um material novo da faculdade, para uma viagem de estudos que ela precisava fazer. Adiei meus sonhos com a alegria de quem realiza os de outra pessoa e não me arrependo. A felicidade dela sempre foi e sempre será
a minha. O que dói não é ter aberto mão dos meus sonhos, mas perceber que, talvez, a pessoa por quem fiz tudo isso tenha se esquecido do valor de cada um desses sacrifícios. E agora, parada naquele banheiro, a mulher no espelho me confronta com a mais dura das verdades. A mesma mãe que vendeu a herança de família para educar a filha, agora não era considerada boa o suficiente para usar um vestido próprio no casamento dela. A costureira, que vestiu sua filha de sonhos a vida inteira, precisava ser vestida pela caridade da nova família rica, como se sua própria identidade fosse motivo de vergonha. A ironia é uma faca afiada. Eles queriam apagar de onde Amanda veio, cobrir suas raízes humildes com um tecido de luxo, como se isso pudesse mudar a verdade. Mas a verdade estava ali, nas minhas mãos calejadas, na ausência do anel no meu dedo e na dor que agora tomava conta do meu peito, uma dor que nenhum vestido caro poderia esconder. Para mim, a costura nunca foi apenas um trabalho. É uma forma de arte, de dar vida a um pedaço de pano sem forma. Você pega uma linha, uma agulha e, com paciência e técnica, une as partes, cria uma estrutura, da beleza e função. Foi exatamente o que fiz com a nossa vida. Peguei os retalhos que o destino me deu, a dor da perda, as dificuldades financeiras, e costurei ponto por ponto, dia após dia, uma vida digna para minha filha. Com amor e resiliência, transformei nossa realidade simples em algo forte e bonito. Vê-la formada, bem-sucedida, casando com o homem que amava, era para ser o auge da minha obra. Mas, ao que parece, na peça final, a costureira não tinha mais lugar no palco, apenas nos bastidores. Ainda assim, mesmo com o coração sangrando de humilhação, meu primeiro pensamento ainda era nela, na minha Amanda. Eu a conheço, sei que ela ama a mãe, mas também sei como é fácil se deixar levar pelo brilho, pela pressão de um mundo que te julga pela etiqueta da sua roupa. Eu via a influência de Sônia sobre ela, a maneira sutil como a sogra a moldava, a afastava de tudo que lembrasse suas origens. Uma parte de mim queria gritar e expor tudo ali mesmo, mas a outra, a parte que é mãe acima de tudo, só queria proteger a felicidade da minha filha, mesmo que essa felicidade estivesse, naquele momento, me esmagando. É um amor incondicional, eu sei. Um amor que às vezes nos faz aceitar o inaceitável, apenas para ver um sorriso no rosto de quem amamos. Eu saí daquele banheiro uma outra mulher. A Lúcia, que entrou ali, preocupada com um zíper, morreu. A que saiu trazia no olhar uma calma assustadora, uma resolução forjada no fogo da dor. Eu sabia o que precisava ser feito, não por vingança, não por raiva, mas por respeito a mim mesma, a minha história e a cada sacrifício que fiz. Eu precisava ensinar a minha filha e àquela família uma lição que eles nunca esqueceriam, uma lição sobre o que realmente tem valor na vida. Minha história chegou a um ponto de virada, um daqueles momentos em que você precisa escolher entre se encolher ou se levantar. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. As pessoas que me causaram essa dor não são monstros, e é isso que torna tudo mais difícil de aceitar. A primeira, claro, é Sônia, a sogra. Desde o primeiro dia em que a conheci, no jantar de noivado, senti seu olhar me medindo da cabeça aos pés, não com curiosidade, mas com o cálculo frio de um avaliador. Ela é a personificação da elegância. Cabelo sempre impecável, roupas de grife que parecem ter nascido no corpo dela e uma voz mansa, quase musical, que ela usa para proferir as mais sutis crueldades. Sônia nunca levantou a voz para mim. Pelo contrário, ela me cobria de elogios que soavam como insultos. Lúcia, que admiração eu tenho por mulheres como você, que conseguiram tanto com tão pouco, ela dizia, com um sorriso polido, deixando a palavra pouco pairando no ar, definindo todo o meu mundo, toda a minha luta. Ela me via como uma peça de antiquário, uma curiosidade a ser tolerada, mas que definitivamente não combinava com a mobília nova. O vestido foi a sua jogada de mestre. Agora eu entendo perfeitamente. Não foi um ato de bondade, nem mesmo uma tentativa desajeitada de me incluir. Foi uma demonstração de poder. Ao me presentear com algo que não era meu, ela estabeleceu as regras do jogo. Ela era a provedora, a dona do luxo, e eu era a recebedora de sua caridade. Ela me colocou em uma posição de dívida, não apenas comigo, mas principalmente com Amanda. Ela mostrou à minha filha, de forma inequívoca, que o mundo dela, o mundo de Sônia, era o que importava. Aquele gesto,
aparentemente generoso aos olhos de todos, foi uma forma de me desarmar, de tirar a minha dignidade e me transformar em um acessório vivo para o seu espetáculo de família perfeita. E o pior é que funcionou, pois Amanda caiu na armadilha, fascinada pelo brilho daquele novo universo. A outra pessoa, a que realmente partiu meu coração, foi a minha Amanda. Minha filha não se tornou essa pessoa da noite para o dia. Foi uma transformação lenta, gradual, quase imperceptível no começo. Começou quando ela conheceu o noivo e sua família. As visitas dela ao meu apartamento ficaram mais curtas, as ligações mais apressadas. Ela começou a sugerir que eu trocasse o sofá, que pintasse as paredes, que me vestisse de forma mais moderna. No início, eu via como uma preocupação, um desejo de que eu me cuidasse. Mas depois comecei a sentir uma ponta de vergonha na voz dela. Vergonha da nossa casa, das nossas origens. Ela parou de trazer os amigos novos para almoçar aos domingos, como sempre fazia. Aos poucos, o nosso mundo, que antes era o seu porto seguro, virou um segredo a ser escondido. Eu tento, com toda a minha força de mãe, entender os motivos dela. Amanda foi lançada em um mundo de riqueza e poder que nós duas só víamos em novelas. Um mundo onde o valor de uma pessoa é medido pela marca do carro, pelo destino das férias, pelo sobrenome da família. Imagino a pressão que ela sentiu para se encaixar, para ser aceita, para provar que era digna daquele novo status. Sônia, com sua inteligência fria, certamente a manipulou, mostrando-lhe sutilmente tudo o que ela poderia perder se não se adaptasse, se não cortasse os laços com seu passado simples. Minha filha se viu em uma encruzilhada, e com medo de perder o futuro que tanto sonhou, ela escolheu o caminho mais fácil, mesmo que isso significasse deixar um pedaço da sua mãe para trás, na beira da estrada. O amor dela por mim não desapareceu, eu sei. Ele apenas foi soterrado pelo medo e pela ambição. A pior parte de uma traição não é o ato em si, mas a quebra da confiança que você acreditava ser inabalável. Lembro-me perfeitamente da noite em que ela me ligou, exultante, para falar sobre o vestido. Mãe, você não vai acreditar. Sônia me ajudou a escolher um vestido para você. É maravilhoso, de um estilista famoso. Ela fez questão de te dar de presente. A alegria na voz dela, a forma como ela contou a história, me fez chorar de emoção. Eu acreditei que Sônia estava finalmente tentando se aproximar, que estava me aceitando. Mal sabia eu que a alegria da minha filha era o som da sua mentira. Ela construiu um teatro para mim, e eu, cega pelo amor de mãe, aplaudi de pé. Você já confiou em alguém de olhos fechados, a ponto de não enxergar a verdade bem na sua frente, e depois se arrependeu amargamente? Durante os meses de preparação para o casamento, a minha exclusão foi se tornando cada vez mais clara. Em cada decisão, minha opinião era educadamente ignorada. Na escolha das flores, Sônia dizia que meu gosto era muito pitoresco, mas pouco sofisticado. Na degustação do buffet, ela comentava que certos pratos talvez fossem exóticos demais para o meu paladar. E Amanda, para evitar conflitos, sempre concordava com a sogra. Deixa, mãe, é só para manter a paz, ela me dizia, me pedindo para ceder, para me calar, para me encolher. Cada um desses pequenos episódios foi uma facada na minha autoestima. Eles não estavam apenas organizando uma festa, estavam metodicamente me apagando daquele quadro, me transformando em uma figurante muda e sem importância no evento que deveria celebrar a união de duas famílias, mas que, na verdade, estava apenas celebrando a absorção da minha filha por outra. Ao sair do banheiro, o salão de festas parece um cenário de filme com o qual não tenho nenhuma ligação. A luz dourada dos imensos lustres de cristal, que antes me pareceu acolhedora, agora banha tudo numa falsidade ofuscante. O cheiro dos lírios, misturado ao aroma da comida cara que ainda não foi servida, revira meu estômago. As conversas, antes um murmúrio agradável, agora soam como cochichos. E sinto, mesmo que seja apenas impressão minha, que todos os olhares estão sobre mim, sobre o vestido azul que carrego como uma armadura emprestada. Eu caminho de volta para o meu lugar, cada passo exigindo um esforço monumental para manter a cabeça erguida, o sorriso forçado nos lábios e a dignidade que tentaram me arrancar. Quero apenas sentar e me tornar invisível, desaparecer no meio daquela multidão de gente elegante e feliz. Quando chego à primeira fila, a imagem confirma a verdade que meu coração já sentia. Ali está a minha cadeira,
reservada com uma pequena placa de caligrafia rebuscada, mãe da noiva. E ao lado, com um espaço sutil, mas intencional, de uns 20 centímetros a mais do que o normal, está a cadeira de Sônia. Aquele pequeno vão entre nós não é um acaso da decoração, é um abismo. É a demarcação física do meu lugar neste novo arranjo familiar, próxima o suficiente para cumprir o protocolo, mas distante o bastante para não contaminar a imagem de perfeição que eles construíram. Sento-me, e o vazio ao meu lado grita mais alto que a música clássica que preenche o ambiente. É a solidão mais cruel, aquela que sentimos quando estamos rodeados de gente. O zumbido das conversas e o tilintar de taças me transportam para outro som, um som que me é muito mais familiar, o zumbido constante da minha velha máquina de costura. Fecho os olhos por um segundo e me vejo em casa, na minha pequena sala, debruçada sobre o trabalho. Lembro-me de uma noite de inverno, costurando um vestido de festa para uma cliente rica, com os dedos enrijecidos pelo frio, porque eu precisava do dinheiro para pagar a viagem de formatura do colégio de Amanda. O tecido era um veludo pesado, difícil de manusear. Enquanto aquela mulher dançaria em um salão luxuoso como este, eu estaria remendando as roupas dos outros para que minha filha pudesse ter o futuro que eu sonhava para ela. Aquele som, o som do meu sacrifício, é a verdadeira trilha sonora da minha vida. Abro os olhos e procuro por Amanda no meio dos convidados. Eu a encontro perto do bar, rindo de algo que um amigo do noivo acabou de dizer. Ela está deslumbrante, radiante. O vestido de noiva, que eu não tive a permissão de costurar, a transforma em uma visão. Ela ergue a taça de champanhe, os olhos brilhando de felicidade, e em nenhum momento seu olhar cruza com o meu. É como se eu fosse um fantasma, uma presença que ela escolheu ignorar para não estragar a sua noite perfeita. Vê-la tão feliz, tão integrada àquele mundo que me rejeita, me causa uma dor dupla. Fico feliz por ela, por sua conquista, mas uma parte de mim chora pela menina que se perdeu no caminho, a menina que nunca teria vergonha da mãe. Minha mão, por um hábito de décadas, desliza para o meu dedo anelar esquerdo. O anel da minha avó não está mais ali, e a pele naquele lugar é mais lisa, mais pálida. Sinto o frio do ar naquele pequeno espaço vazio, e a memória da joalheria volta com força. Lembro do peso do ouro na minha mão antes de entregá-lo, o peso de gerações de mulheres da minha família, de suas lutas e de seu amor. Eu não vendi apenas um objeto, vendi um pedaço da minha história. E fiz isso com o coração cheio de esperança, acreditando que estava investindo no bem mais precioso que eu tinha. Agora, naquele salão onde tudo é medido pelo preço, percebo que o valor daquele anel, o valor do meu sacrifício, não pode ser calculado. E para eles, tudo que não tem preço não tem valor. Decido me levantar para beber um copo d'água, precisando de um momento para respirar longe daquele lugar marcado. Ao passar por um grupo de mulheres vestidas impecavelmente, uma delas, sem sequer baixar a voz, comenta com a outra, lançando um olhar rápido na minha direção. A mãe da noiva está tão simples. A outra mãe, sim, está deslumbrante. As palavras me atingem como pedras, simples. Dita com aquele tom de desprezo, a palavra resume tudo o que eles pensam de mim. Eu não era elegante, não era sofisticada, não era rica, eu era simples. E a comparação com Sônia, chamada de a outra mãe, me rebaixa a uma posição secundária na vida da minha própria filha. A humilhação, que antes era uma ferida privada, agora se torna pública, exposta sob as luzes douradas da festa. Meu rosto queima. Sinto o sangue subir à cabeça e minhas mãos começam a tremer. Por um instante, o salão parece girar. A música se torna um ruído insuportável e as risadas das pessoas soam como zombarias dirigidas a mim. Meu primeiro instinto é correr, fugir daquele lugar, voltar para a segurança da minha casa, para a companhia silenciosa da minha máquina de costura. Quero me esconder onde ninguém possa me julgar, onde eu não precise usar uma fantasia que não me serve. Mas meus pés estão pregados no chão, paralisados pela vergonha e por uma raiva crescente que começa a borbulhar no fundo do meu peito. Eu não sou apenas simples, eu sou uma mulher que lutou a vida inteira, e ninguém tinha o direito de me diminuir daquela forma. Naquele momento, humilhada na frente de estranhos, com o coração em pedaços, eu tive que decidir como continuar. Fugir e dar a eles a vitória, confirmando que eu era fraca e insignificante? Ou lutar com as minhas próprias armas, as únicas que eu tinha, a minha verdade
e a minha dignidade. O caminho mais fácil era ir embora, chorar no meu canto e deixar que eles celebrassem a sua festa perfeita. Mas algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que possuía, começou a se agitar. A força de todas as noites mal dormidas, de todos os sacrifícios silenciosos, a força de uma mãe ferida. O que você faria nesse momento? Desistiria ou encontraria uma forma de reescrever o final da sua própria história? Com a mão trêmula, busco dentro da minha pequena bolsa de festa. Meus dedos encontram o que procuravam. Um pequeno quadrado de tecido, macio e um pouco desfiado nas bordas. É o retalho do primeiro vestido de princesa que fiz para Amanda. O cetim rosa que guardo como um amuleto há mais de 20 anos. Eu o aperto na palma da minha mão. O toque daquele tecido familiar é a minha âncora no meio da tempestade. Ele me lembra de quem eu sou. Eu não sou a mulher do vestido azul emprestado. Eu sou a mãe que transformava retalhos em sonhos. A mulher que costurava amor em cada ponto. Aquele pequeno pedaço de pano tem mais história e mais valor do que qualquer peça de grife naquele salão. Segurando o retalho com força, a memória daquele dia me inunda. Vejo minha Amanda, com seus 5 aninhos, rodopiando pela nossa sala, o vestido rosa se abrindo como uma flor. Ela gargalhava, uma risada pura e cristalina, e seus olhos brilhavam com uma alegria genuína. Ela se jogou nos meus braços e disse: "Mamãe, você é a melhor costureira do mundo. É uma fada dos vestidos." Naquele momento, para ela, eu era mágica, eu era poderosa. Meu amor era o suficiente. Essa lembrança é um bálsamo para a minha ferida. Ela me devolve a força. A opinião daquelas pessoas não importa. O que importa é a verdade que eu carrego dentro de mim, a verdade que aquele pequeno pedaço de pano representa. Do outro lado do salão, vejo Sônia. Ela está no centro de um círculo de admiradores, sorrindo com superioridade, aceitando os cumprimentos pela festa magnífica e, sem dúvida, pelo seu ato de generosidade para comigo. A nossa maternidade é um contraste gritante. A minha foi construída com linha e agulha, com noites em claro e mãos calejadas, com a venda do meu passado para comprar o futuro da minha filha. A dela parece ser construída com cheques, com contatos, com a compra de lealdade e com o controle da imagem. Eu dei à minha filha asas para voar. Ela parece querer colocar a minha filha em uma gaiola dourada. E naquele momento, eu entendi que precisava mostrar à minha menina qual era a diferença. No instante em que a música anuncia o início da cerimônia, vejo o rosto de Amanda. Por um segundo, seu sorriso vacila. Seu olhar passa rapidamente de Sônia para mim e eu vejo um lampejo de pânico, de culpa. Ela sabe, no fundo da sua alma, ela sabe que o que está fazendo é errado. Ela não é uma pessoa má, apenas uma jovem assustada, seduzida por um mundo que exige um preço alto demais. Essa pequena hesitação no seu olhar me dá a certeza final de que estou fazendo a coisa certa. Não é um ato de vingança contra ela, é um ato de amor. Um amor duro, doloroso, mas necessário. Um último sacrifício, o de talvez perdê-la por um tempo, para que um dia ela possa se reencontrar. A música muda para a marcha nupcial. Os convidados começam a se sentar. Com a coluna ereta e uma calma que surpreende a mim mesma, caminho de volta para o meu lugar na primeira fila, para a minha cadeira isolada. Cada passo é firme, decidido. O medo se foi, a vergonha se foi. No lugar deles, uma clareza de propósito tomou conta de mim. Eu não vou estragar o casamento da minha filha. Eu vou devolvê-la a si mesma. Eles esperam que eu desempenhe o meu papel de mãe simples e grata, que eu chore de emoção e aplauda em silêncio. Mas o silêncio, às vezes, é a pior forma de mentira. E eu, Lúcia, cansei de mentir para mim mesma. Sentada, eu aguardo. A tempestade dentro de mim se acalmou, dando lugar a um oceano de serenidade determinada. Observo o altar, as flores brancas, o caminho que minha filha irá percorrer em instantes. Tudo parece perfeito demais, ensaiado demais. Uma peça de teatro onde cada um tem seu papel, mas eles me deram o papel errado. E o que eles não sabem é que uma costureira, mais do que ninguém, sabe como desmanchar uma costura mal feita, como cortar o tecido no lugar certo para criar algo novo. A noiva está prestes a entrar. Todos se levantam para admirá-la. E eu me levanto com eles, mas meu foco está no meu próprio roteiro. A minha história não terminaria com uma humilhação. Ela terminaria com uma lição. As portas do salão se abrem e lá está ela, a minha Amanda, um anjo de branco. É a imagem que sonhei a vida inteira. Mas, pela primeira vez, eu não vejo apenas a minha filha. Vejo o resultado de todas as escolhas. As minhas
e as dela. Vejo a beleza e a dor, o amor e o erro, tudo misturado. A plateia suspira com sua beleza. Eu suspiro com a difícil tarefa que tenho pela frente. O espetáculo deles estava prestes a começar, mas o meu ato de verdade, o ato final de uma mãe que se recusa a ser apagada, estava apenas a alguns minutos de distância e seria inesquecível. A cerimônia começa e as palavras do celebrante sobre amor, união e respeito soam como um eco distante e irônico para mim. Eu assisto a tudo como se fosse uma espectadora de um filme que já vi antes. Vejo a mão de Amanda tremer um pouco ao segurar a mão do noivo. Vejo o sorriso perfeitamente ensaiado de Sônia na primeira fila. Um sorriso de vitória, de quem conseguiu exatamente o que queria. Cada promessa de honrar e respeitar que o jovem casal repete me atinge de forma pessoal. Honra, respeito, palavras bonitas que parecem ter sido esquecidas quando se tratava de mim. Mantenho meu rosto sereno, uma máscara de emoção materna que construí com perfeição. Mas por dentro, meu plano se solidifica a cada segundo que passa. O tempo da passividade acabou. A hora da minha verdade estava chegando. Quando as portas se abriram e Amanda surgiu, deslumbrante, todos se levantaram e aplaudiram. O som das palmas encheu o salão, uma onda de admiração e alegria. Eu me levantei com eles, bati palmas como todos os outros, mas minha mente estava em outro lugar. Enquanto todos aplaudiam a entrada dos noivos, eu só conseguia pensar em uma coisa, em um único ato, que precisava ser executado com coragem e precisão. Eu sabia que precisava fazer aquilo. Não era mais uma escolha, era uma necessidade da minha alma. Era a única forma de desfazer o nó que se formou na minha garganta. A única forma de olhar para o meu próprio reflexo no espelho no dia seguinte sem sentir vergonha de mim mesma por ter me calado. A minha calma era a minha maior arma. Ninguém desconfiaria da tempestade que se agitava sob a superfície daquele oceano de tranquilidade. Eu sorria nos momentos certos, balançava a cabeça em concordância com as palavras do celebrante e até deixei uma lágrima solitária e muito bem ensaiada escorrer quando eles trocaram os votos. Sônia me olhou de soslaio com um ar de complacência, provavelmente pensando que eu era apenas a mãezinha boba e emotiva, vencida pela emoção do momento. Ela me via exatamente como queria, inofensiva. E essa era a minha vantagem. Eles me subestimaram, me colocaram em uma caixinha de simplicidade e acharam que eu ficaria ali, quieta e agradecida. Mal sabiam eles o que a simplicidade, quando ferida, é capaz de fazer. Em meio aos votos, minha mente viaja para o dia em que Amanda me entregou o vestido. A lembrança, antes tão feliz, agora é ácida. Lembro do seu abraço apertado, do seu sorriso ansioso, esperando a minha aprovação. E eu, na minha inocência, aceitei tudo como a mais pura verdade. Eu sorri e agradeci pelo vestido, mas agora, lembrando, vejo que algo no olhar dela já me dizia que aquela não era toda a verdade. Havia uma pressa, uma ansiedade para que eu aceitasse sem questionar, um brilho que não era de pura generosidade, mas de alívio. O alívio de quem cumpre uma tarefa difícil, de quem consegue enganar a própria mãe para manter a paz em seu novo reino. Essa lembrança apaga qualquer resquício de dúvida que eu pudesse ter. Então, o momento chega. O celebrante sorri para a primeira fila e anuncia com a voz solene: "E agora, convido os pais para virem ao altar dar a sua bênção aos noivos." O coração dá um salto dentro do peito, mas meu rosto permanece impassível. Sônia se levanta com a elegância de uma rainha, deslizando em seu vestido caro. O noivo ajuda o pai a se levantar. E então, todos os olhares se viram para mim. O silêncio se instala, a música de fundo se torna mais suave e eu sinto o peso de centenas de pares de olhos. É o meu momento, é a minha deixa para entrar no palco. Com uma respiração funda, eu me levanto, sentindo o tecido frio do vestido emprestado roçar em minha pele pela última vez. Meu caminho até o altar parece durar uma eternidade. Dou passos lentos, medidos, sentindo o tapete macio sob os meus sapatos. Mantenho o queixo erguido e o olhar fixo em minha filha. Meu rosto é uma máscara de calma que esconde o turbilhão de emoções que ferve dentro de mim. Vejo os rostos dos convidados nas primeiras filas. Alguns me olham com pena, outros com curiosidade, outros com o mesmo desdém da mulher que me chamou de simples. Eu ignoro todos eles.
Meu foco é apenas um. Amanda me olha com os olhos arregalados, uma súplica silenciosa para que eu não faça nada, para que eu apenas siga o roteiro. Mas o roteiro dela não era mais o meu. Eu estava ali para improvisar o ato mais verdadeiro da minha vida. Finalmente, chego ao altar. Paro ao lado de Sônia, que me oferece um sorriso tão fino quanto uma lâmina de barbear. Estamos as duas ali, as duas mães, lado a lado, em um campo de batalha silencioso. De um lado, a riqueza, o poder e a aparência. Do outro, eu, com a minha história, os meus sacrifícios e a minha dignidade ferida. Olho para Amanda, tão perto que posso ver as pequenas pérolas bordadas em seu véu. Seus olhos estão marejados, mas não sei se de emoção, medo ou culpa. O celebrante, alheio a toda a atenção, se prepara para nos passar o microfone, para que possamos proferir as nossas bênçãos. Sônia já prepara seu discurso. Sem dúvida, algo eloquente e comovente. Ela que espere. Eles achavam que eu aceitaria a humilhação em silêncio. Eles me estudaram, me mediram e concluíram que eu era fraca, uma peça fácil de manipular no jogo deles. Eles contavam com o meu amor de mãe, com o meu desejo de ver minha filha feliz a qualquer custo. Mas o que eles não sabiam é que uma mãe, quando ferida no seu ponto mais sagrado, o valor do seu sacrifício, encontra uma força que ninguém pode medir. Uma força capaz de parar uma festa, de quebrar o silêncio e de reivindicar a própria alma. Eles esperavam lágrimas de gratidão. Eu estava prestes a lhes dar uma lição sobre o verdadeiro significado de respeito. O microfone se aproximava da minha mão. O celebrante estendeu o microfone para Sônia primeiro, mas ela, num gesto de falsa gentileza, fez sinal para que ele o entregasse a mim. A mãe da noiva primeiro, claro. Seus olhos brilhavam, me desafiando a fazer o meu papel de coitada. O microfone estava a centímetros da minha mão. O salão inteiro estava em silêncio, esperando as minhas palavras. E eu ia dá-las. Palavras que ninguém ali jamais esqueceria. Minha mão se fechou em torno do objeto frio de metal. O momento era meu. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. Seguro o microfone com uma firmeza que surpreende a mim mesma. O metal frio é um contraste com o calor que sobe pelo meu corpo, uma mistura de nervosismo e uma determinação de ferro. O silêncio no salão é tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Todos esperam as palavras doces e emocionadas da mãe da noiva. Eu respiro fundo, olho para a multidão sem rosto e começo, com a voz mais serena que consigo impostar. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, celebrando o amor de duas pessoas tão queridas. Ver a minha filha, a minha Amanda, encontrar a felicidade é a realização do sonho de uma vida inteira. Sinto Sônia relaxar ao meu lado. Ela acha que eu vou seguir o script. Ela está enganada. Viro meu corpo e meu olhar diretamente para a minha filha. Ignoro o noivo. Ignoro Sônia. Ignoro todos os outros. Naquele momento, só existe ela, Amanda, minha filha. Você está a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Eu olho para você e vejo cada passo da nossa jornada juntas. Lembro da menina que sonhava em ser princesa e da jovem forte que lutou para se tornar uma arquiteta brilhante. Eu tenho um orgulho de você que não cabe no peito. Um orgulho que é a maior obra da minha vida, costurado com cada gota do meu suor e com todo o amor que uma mãe é capaz de sentir. Minhas palavras são sinceras e por isso mesmo sei que as que virão a seguir terão o peso de uma avalanche. Minha voz muda, perde a doçura e ganha uma firmeza que faz Amanda se encolher. E é por causa desse amor incondicional, desse orgulho profundo, que eu não posso ser cúmplice de uma mentira. Não neste altar. Um murmúrio percorre o salão. Sônia se enrijece ao meu lado. Seu sorriso desaparece. O celebrante parece confuso. Mãe, o que você está fazendo? Amanda sussurra, o pânico tomando conta dos seus olhos. Eu continuo, a voz clara e alta, para que todos possam ouvir cada sílaba. Eu te ensinei a ser honesta, minha filha. E hoje eu preciso praticar o que te ensinei. A verdade é o alicerce de tudo. E a nossa história foi construída sobre ela. Não vou permitir que ela termine sobre a fundação frágil da vergonha e da humilhação. Olho fundo nos olhos dela, agora cheios de lágrimas. Filha, hoje eu te devolvo duas coisas. Faço uma pausa, deixando a tensão se instalar. A primeira é a sua liberdade para escolher a família que você quer honrar, para escolher os valores que irão guiar a sua vida. Eu te dei as suas raízes, mas não posso te obrigar a regá-las. Essa escolha, a partir de hoje,
é inteiramente sua. As palavras são um soco no estômago de Amanda, que leva a mão à boca, sufocando um soluço. O salão está em choque. Um silêncio pesado e desconfortável se abate sobre todos. Ninguém ousa se mexer. Eles sabem que algo sísmico está acontecendo. Antes que a reação possa se transformar em ação, eu continuo. E a segunda coisa que eu te devolvo, digo, enquanto minha mão se move com calma para a lateral do meu corpo. Com um movimento rápido e preciso, abro um fecho discreto que eu mesma havia costurado ali. O vestido azul se abre, revelando por baixo um outro vestido. Simples, de linho bege, mas com um corte impecável. Um vestido que eu fiz para mim, com o meu tecido, com as minhas mãos. Um vestido que me representa. A surpresa se transforma em espanto. As pessoas se inclinam para frente em seus assentos, sem acreditar no que estão vendo. Eu começo a deslizar o vestido de luxo pelos meus ombros. Com o vestido azul já nos meus cotovelos, eu me viro ligeiramente na direção de Sônia, que me olha com puro ódio, o rosto pálido de fúria. E então, eu entrego o golpe final, com a voz firme, mas embargada pela dor de toda aquela situação. É este vestido. Olho de volta para Amanda e completo, para que não reste nenhuma dúvida, para que a humilhação seja devolvida ao seu remetente original. A dona me pediu para devolver sem nenhuma mancha. O som coletivo de espanto dos convidados é a confirmação de que a minha mensagem foi entregue. A verdade, nua e crua, foi exposta no altar. Num gesto que carrega o peso de uma vida inteira de dignidade, eu retiro completamente o vestido azul. Ali, na frente de todos, eu me livro daquela fantasia, daquela mentira, daquela humilhação. Eu não o jogo no chão. Com a habilidade de uma costureira experiente, eu o dobro cuidadosamente. Cada dobra é um ato de encerramento, um ponto final na dor. Eu o transformo em um pacote limpo e organizado de vergonha, pronto para ser devolvido. Por baixo, meu vestido simples parece um farol de autenticidade no meio de tanto luxo falso. Eu me sinto mais eu, mais forte, mais inteira do que em qualquer outro momento da minha vida. Com o vestido dobrado em meus braços, eu caminho os 2 passos que me separam de Sônia. Eu não digo uma palavra, apenas estendo o tecido azul para ela. Nossos olhos se encontram, e no seu olhar, eu não vejo mais superioridade, apenas choque e fúria por ter sido desmascarada em seu próprio teatro. A mão dela treme ao pegar o vestido, o símbolo da sua crueldade agora de volta ao seu poder. A rainha foi destronada em seu próprio castelo, e a arma do seu crime agora é a prova da sua mesquinhez. A vergonha mudou de dono. Ela não é mais minha. Eu dei as costas para ela e para o altar. O silêncio era total, quebrado apenas pelo choro compulsivo da minha filha. Eu a expus. Eu sei, causei um escândalo que marcaria sua vida para sempre. Mas eu também a libertei de uma mentira que a consumiria por dentro. Foi um ato de amor bruto, desesperado, mas foi o único que eu tinha. Um ato de coragem nascido da dor mais profunda. Olhando para a cena que criei, para a destruição daquela farsa, eu preciso ser honesta e te perguntar: você teria coragem de fazer o mesmo? Estou escrevendo o bloco G. Agora, vestindo a minha própria pele, a minha própria criação, eu me volto uma última vez para a minha filha. Amanda está paralisada, o rosto uma máscara de lágrimas e maquiagem borrada, o choque a impedindo de se mover ou falar. Ela me olha com uma mistura de horror, dor e talvez um pingo de compreensão. Eu ignoro o noivo que tenta ampará-la, ignoro o celebrante boquiaberto. Meu mundo, naquele instante, se resume a nós duas. Caminho até ela, e o espaço entre nós no altar parece um campo minado de emoções não ditas, de anos de amor e de um erro que nos definirá para sempre. Não há mais nada a ser dito. As palavras já fizeram seu estrago e sua mágica. Agora, só resta o gesto. Eu me inclino e, com todo o amor que ainda transborda do meu coração ferido, eu dou um beijo na sua testa. Um beijo longo e silencioso. Não é um beijo de perdão, nem de condenação. É um beijo de mãe. Um beijo que diz: eu te amo, mas eu também me amo. E espero que um dia você entenda a diferença. Um beijo que é uma despedida, não da minha filha, mas da menina que eu criei e que agora precisa encontrar seu próprio caminho de volta para a verdade. Com esse gesto final, eu me viro de costas para o altar, de costas para a festa, para o luxo, para a mentira. Eu desço os degraus com a cabeça erguida, a coluna reta. Não olho para trás. Não posso. Se olhasse, talvez a visão da minha filha em prantos me fizesse fraquejar
e eu não podia me dar a esse luxo. Meu caminho é para a frente. O som dos meus passos no silêncio constrangedor do salão é a única música que me acompanha. É o som da minha liberdade. Cada passo me afasta da humilhação e me aproxima de mim mesma. Imagino a cena que deixei para trás. O silêncio se quebrando em cochichos chocados. Sônia, com o rosto transfigurado pela fúria, segurando aquele vestido azul como se segurasse uma serpente. O noivo sem saber o que fazer, a festa arruinada, o conto de fadas transformado em um drama familiar exposto para todos. Deixei para trás a bagunça que eles criaram e que tentaram esconder debaixo de um tapete de seda. A vergonha não está mais comigo. Eu a entreguei, devidamente dobrada, aos seus verdadeiros donos, que eles agora lidem com o peso dela. Ao cruzar as portas do salão e sentir o ar fresco da noite no meu rosto, uma clareza imensa toma conta de mim. A dor ainda está aqui, latejando no meu peito, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto simples, eu me sinto completa. Percebo que o meu ato não foi sobre vingança, foi sobre respeito. O respeito que eles não me deram e que eu, por um tempo, esqueci de exigir. Foi sobre ensinar a minha filha, da forma mais dura possível, que a dignidade não é negociável e que o amor que nos pede para sermos menores do que somos não é amor, é controle. Naquele dia, eu não perdi uma filha. Eu ensinei a ela que o amor próprio é o único vestido que nunca devemos pegar emprestado. Um vestido que precisa ser costurado por nós mesmas, com a linha da nossa história, com o tecido da nossa verdade e com a agulha da nossa coragem. E o meu, simples, de linho bege, feito pelas minhas próprias mãos calejadas, depois de tantos anos servindo aos outros, finalmente me serviu perfeitamente.